Queridos e queridas, vamos estar dando início a mais uma aula, reflexão sobre o tema que iniciamos na aula passada, na semana passada, e hoje vamos dar continuidade. Estamos falando sobre o ser de Deus, né? Falamos sobre a existência de Deus, a declarada e aprovada. Hoje falaremos sobre a natureza de Deus. E falaremos então na próxima aula, se Deus quiser, sobre os atributos de Deus. Estaremos fechando então essa nossa proposta a falar a respeito do ser de Deus. Então falamos sobre a existência de Deus, hoje falaremos sobre a natureza de Deus. É importante nós sabermos que Deus não é fruto do imaginário humano, Deus não é uma criação e uma elaboração das religiões, Deus ele não é resultado então da capacidade humana, né, de pensar sobre ele. Deus é um ser totalmente distinto de nós, seres humanos, né? Totalmente distinto, totalmente está para além de toda e qualquer capacidade de imaginação. Então, Deus ele não é fruto, ele não é resultado da teologia, né? A teologia apenas tenta, de uma maneira muito parca, muito limitada, falar sobre aquilo que Deus deixou revelado dele mesmo nas Escrituras, né, e em toda a sua criação, que nós vimos na semana passada que a criação, né, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então essa natureza que declara que há um Deus, há um Criador, há um ser inteligente, né, e que tem propósitos na sua criação. Então é interessante nós começarmos já neste ponto. Deus é um ser que difere de tudo e de todos. Ele está para além da sua criação. Ele mora, como diz a própria Bíblia, na luz inacessível, ou seja, Deus ele não pode ser alcançado com os recursos, né, que a humanidade ou que a criação disponibiliza. Deus é um ser que ele é inatingível, ele na verdade é incognoscível, embora nós falamos sobre a incognoscidalidade, a palavra é meio complicada, mas é isso mesmo, né? Que Deus ele é uma incógnita, ou seja, uma interrogação, um mistério, né? Então é incognoscível, isso fala que ele não pode ser compreendido na sua totalidade, na sua plenitude, né? Mas ao mesmo tempo que ele é uma incógnita, também ele decidiu revelar-se, lógico, de uma maneira muito limitada, que nós pudéssemos então compreendê-lo, né, de uma maneira assim suficiente para entendermos aí com essas limitações, mas que é um ser que ele é mas infinitamente superior em todos os sentidos da sua criação. Então, Deus é infinito. Deus, ele, embora seja invisível, espírito, mas ele é real, é um ser inteligente, é um ser, né, que tem vontade, é um ser que tem sentimentos. Ou seja, Deus é uma pessoa, no sentido que ele tem inteligência e intelecto, né? Ele tem volição, vontade e ele tem sentimentos. Então uma pessoa, para ser caracterizado como uma pessoa, precisa ter inteligência, vontade, né? Esse poder de decisão, essa capacidade de decidir e sentimentos. Os animais, por exemplo, não têm esses três aspectos, é por isso que os animais não são uma pessoa. Nós somos uma pessoa porque somos criados à imagem conforme a semelhança de Deus, também nesses aspectos, embora Deus tenha isso de uma maneira plena, perfeita, ou seja, a vontade de Deus, por exemplo, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus faz tudo o que quer, tudo o que pode, tudo o que deve. Então, e nós, pelo contrário, né, tem coisas que queremos e não podemos, podemos e não devemos, devemos e não queremos. Então, a nossa vontade ela sempre vai esbarrar em uma ou em outro aspecto, mas Deus é perfeito no seu querer, no seu sentir e no seu saber. Ele é pleno, né? E aí nós vamos então já partir aí entendendo que estamos falando de um ser que
ele é inimaginável. E aí é interessante que as culturas na humanidade, toda a humanidade, nas suas religiões, nas suas crenças, nas suas antropologias, vem criando deuses ou imaginário de deuses. Nós vamos ver aqui que não há possibilidade de ter outro Deus, né? Porque Deus é um só, é o soberano, é o criador, é o incriado, né? É aquele que sabe todas as coisas e dele não se pode aprofundar-se até o fim, porque de fato quem pode sondá-lo, quem pode, como diz o Romanos capítulo de número 11, verso 33 ao 36, né? Quem pode chegar nessa sabedoria? Ó Senhor, quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão insondáveis são os teus pensamentos, a tua sabedoria. E aí a própria Bíblia já vem trazendo aí essa exposição a respeito desse ser, que ele é inominável, ou seja, ninguém coloca o nome nele. Ele é incriado, ninguém o criou. Ele é autossuficiente, não precisa que ninguém lhe dê, lhe sirva coisa alguma que ele tenha falta, né? Deus é autossuficiente, é autoexistente, é sustentador de todas as coisas, né? Está acima de tudo e de todos, não tem um rival, não tem um inimigo que se equipare a ele, semelhante a ele, né? Então é bem interessante, já partimos aí desse ponto, dessa realidade que nós estamos falando e vamos tentar falar e apenas aquilo que nós temos como registros, né, das Escrituras que fala a respeito então de Deus, porque o que passa disso então é uma imaginação, é uma ilusão, né, na verdade uma conjectura de Deus. Mas o que a Bíblia diz de Deus de fato é isso que a Bíblia diz. Claro que Deus é infinitamente muito mais do que a Bíblia diz, mas aquilo que nós podemos saber de Deus, a Bíblia nos traz, porque Deus decidiu então se revelar através dessas figuras, através, né, aí de todas essas manifestações históricas que foram registradas na Bíblia e por fim, então, de uma maneira um pouco mais próxima, para que nós pudéssemos então entender aí mais ou menos quem é Deus, ele decidiu se fazer homem, né, e mostrar para nós aí o seu caráter, o seu poder. Claro que de uma maneira muito limitada, embora em Jesus a perfeição, né, da criação, nós não somos a perfeição da criação, Jesus é a perfeição da criação, nós não somos o ser humano verdadeiro, né, Jesus é o ser humano verdadeiro, por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de regeneração, porque nós nos degeneramos, então nós fomos gerados, tá certo? Só que essa geração não deu conta, essa natureza não deu conta e se corrompeu, né? Não deu conta, eu digo, de refletir plenamente a vontade de Deus, o caráter de Deus, isso só por um tempo, mas foi corrompida na sua natureza e aí nós nos degeneramos, mas veio Jesus sem pecado, perfeito, não precisou de um novo nascimento, ele deu conta de fato de quem o ser humano deveria ser, né? Então Jesus é reunido aí essas duas naturezas, essas duas referências, dois paradigmas, né? Então Jesus é o homem como deveria ser e Deus como o era, de uma maneira mais próxima aí, foi o que Deus conseguiu chegar, né, em nós, ou próximo de nós, para que nós o entendêssemos aí, pelo menos nessas limitações humanas. Mas vamos lá, vamos falar sobre a natureza de Deus. Quem e que é Deus? É a pergunta. Quem e o que é Deus? A melhor definição teológica é que se encontra no Catecismo de Westminster, né? Que diz o seguinte: Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Essa é a definição que o Catecismo de Westminster, né, elaborou para aí fazer uma tentativa da descrição de quem é Deus, de uma forma muito limitada, mas traz aqui para nós aí essa declaração. Deus é imutável. Deus, ele é interessante que nós temos uma tendência a projetarmos em Deus aquilo que nós entendemos
como resultado dos contatos que nós tivemos, né, seja nas culturas que fomos criados, seja através dos ensinamentos dos nossos pais, das religiões que nós tivemos, e quando nós somos então resgatados pelo Evangelho, nós começamos agora a estudar a Bíblia Sagrada, a nos relacionarmos com Deus, nós temos a tendência de transferirmos, né, de trazermos conosco e projetarmos em Deus tudo aquilo que era a nossa crença, né, como eu disse, como resultado da criação dos pais, como resultado de uma cultura ou das religiões que nós muitas vezes participamos, né, de uma forma que fomos elaborando o que seria a divindade. Mas, na verdade, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, percebemos que Deus não tem nada a ver com as nossas elaborações da divindade. O que Deus pensa de si não é o que nós pensamos de Deus. Né? O que nós achamos que Deus é, não é de fato o que Deus é. Então, nós precisamos sempre trabalhar essa ideia de que nós tínhamos da divindade, olharmos para as Escrituras Sagradas e aí colocarmos de fato aí tudo isso que nós entendíamos que fosse Deus e colocarmos na ótica bíblica para sabermos se nós estamos com equívocos. E muitas vezes nós temos muitos equívocos, né, a respeito de Deus. Por exemplo, Deus é imutável, Ele não muda, né? Ele não precisa de aperfeiçoamento. Deus ele não erra, Deus não se arrepende, no sentido que nós entendemos de um arrependimento humano, porque o nosso arrependimento humano é porque fizemos algo que não deveríamos fazer e agora nós nos arrependemos, embora a Bíblia traga aí um texto que diz que o próprio Deus se arrependeu de fazer o homem, mas não é nesse sentido, e aí Deus vai se comunicando conosco nessas linguagens humanas, né? E alguém já disse que a Bíblia é Deus falando em sotaque humano, ou seja, Deus usa essa linguagem humana para falar conosco, mas todas essas linguagens humanas, elas não podem expressar de fato quem Deus é. Sempre vamos então olhar Deus como por um espelho em enigma, como diz Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo de número 13, né? Olhando para Deus como um espelho em enigma, mas um dia o conheceremos como de fato Ele nos conhece. Mas vamos lá. Então essa é a definição aqui de quem ou o que é Deus, né? Ele é espírito, ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável em seu ser, né? Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É interessante nós estarmos aqui através dessas expressões, aí tendo essa ideia do ser de Deus. O Deus Criador e Todo-Poderoso não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano, veja bem. Mas nem por isso deixou de se revelar de diversas maneiras e em várias ocasiões, a fim de que venhamos a conhecer. Então, mesmo sendo esse Deus insondável, esse Deus que não pode ser exaurido, esse Deus que não pode ser prescrutado, esse Deus que não pode ser sondado até o seu fim, né, porque ele é infinito, esse Deus que não pode ser entendido na sua plenitude, nem por isso ele deixou de se revelar, nem por isso nós podemos e devemos refletir sobre o ser de Deus. É bem interessante isso. Então ele é todo poderoso, ele é um ser assim totalmente separado da sua criação, superior à sua criação em todos os sentidos, mesmo com todos esses predicados, esses adjetivos, esses atributos, nessa realidade, ele deixou então de nos dar aí pelo menos uma fagulha, né, do seu ser, quando expresso então de diversas formas. O que nos ajudará a conhecer a Deus será o estudo de seus nomes, pois eles representam o seu caráter revelado. Eu acho muito interessante nós pensarmos Deus a partir dos nomes, né, que a Bíblia vem falando aí a respeito de Deus. Deus não tem um nome, Deus não é nomeado, mas vários nomes ou vários termos têm trazido, porque é interessante que a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, Novo Testamento também, mas principalmente o Antigo Testamento, os nomes das pessoas não só tinham o propósito de identificá-las como indivíduo dentro de uma sociedade, né? Não era o ID, não era ali apenas uma indicação, um indicativo, a identidade da pessoa, mas
denotava também, ou trazia o conceito do seu caráter, né, de características que aquela pessoa tinha. Então, o Antigo Testamento tem muito forte isso. É por isso que os nomes que, de alguma maneira, apontam para o ser de Deus, trazem, né, nos termos, nos conceitos, algumas informações bem interessantes. Por exemplo, Deus, ele, no Antigo Testamento, a língua hebraica, para se expressar o termo usado para Deus é Elohim, Elohim, né? Aí já denota, inclusive, uma palavra plural que nós vamos falar daqui a pouco. Mas Elohim, então Elohim no hebraico é traduzido por Deus, tá? Elohim, Deus, né? Então nós vemos em Gênesis capítulo 1, verso 1, criou Deus, né? Bará Bereshit Elohim, criou Deus, os céus e a terra, olha só. Bará Bereshit Elohim, então Elohim é traduzido por Deus. Denota o poder criativo e a onipotência de Deus. A forma plural significa plenitude de poder e representa a Trindade. Então olha que coisa interessante. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, já aparece essa expressão para falar desse ser, que é traduzido por Deus, Elohim. Então, o termo Elohim, né, traz aqui, denota, né, traz aí na sua expressão, entendimento, que é Deus no sentido criativo e poderoso. E aí já traz a sua forma plural, que a palavra Elohim quer dizer Deus no plural, mas não é traduzido por deuses. Isso eu acho bem interessante. Então, embora a palavra Elohim está no plural, ela não é traduzida por deuses, e sim por Deus. Só que denota a Trindade, porque esse Deus que ele é constituído, tá certo? Em 3 pessoas distintas, mas da mesma substância, da mesma natureza, né? Já começa por aí, nós estamos falando de um ser, então, que não tem equivalência, que não tem nada parecido para que a gente possa comparar. É por isso que muitas vezes falarmos a respeito da triunidade, ou seja, desse Deus que é manifesto em 3 pessoas, e nós não pensarmos em 3 deuses é muito difícil, porque não temos em toda a criação nada semelhante, um ser que ao mesmo tempo que ele é 3, ele é 1 na essência. Isso para nós dá um nó na cabeça. É muito complicado nós pensarmos a respeito do ser de Deus, porque ultrapassa qualquer capacidade humana, tá certo? De raciocínio, né? Foge da lógica humana, foge daquilo que nós temos como contato de referência, nós não temos nada na criação. É por isso que Deus, inclusive, ele proibiu de fazer qualquer imagem que pudesse representá-lo, porque não há nada na natureza, não há nada na criação, nem homens, nem animais, nem nada que possa representá-lo, nada, absolutamente nada. O que chega um pouco mais próximo de Deus, de fato, é o ser humano nessa complexidade, né, constitucional, digo, nessa complexidade que nós somos matéria e imatéria, ou seja, ao mesmo tempo que somos um, também somos mais do que um, mas lógico, isso não chega nem perto, né, do ser de Deus, dessa complexidade, né? Então, a palavra Elohim está no plural, mas se traduz por Deus, mas denotando o poder criativo. Então, esse termo Deus, Elohim, denota, traz o conceito de um ser no seu poder máximo, né, o todo-poderoso, o chamado onipotente. Aí nós vamos ver os atributos de Deus na próxima aula. O onipotente, ou seja, que tem todo o poder, é todo-poderoso e não há ninguém, não há nada que possa se assemelhar ou se aproximar do poder que ele tem. Ele é todo-poderoso. Então, o termo Elohim traz a ideia de um ser que é todo-poderoso e no seu poder criativo. É por isso que o Gênesis capítulo 1, verso 1, traz então a expressão Bará Bereshit Elohim Het Haaretz Hashamayim. Criou Deus os céus e a terra. Olha só, criou o poder criativo. Não havia absolutamente nada. Não havia matéria-prima. Não havia nenhum modelo. Não havia nenhuma referência, não havia nenhum rascunho,
não havia absolutamente nada. E do nada Deus criou tudo. Então esse poder, que ser é esse que tem um poder de não haver absolutamente nada e fazer surgir os planetas, fazer surgir as galáxias, fazer surgir essa infinitude, né, que nós aí século após século nos maravilhamos quando é descoberto um pouco mais dessa imensidão galáctica. Então, o ser humano, a criação terra, toda essa imensidão aqui, né, que nós nos maravilhamos, a beleza, a diversidade, a complexidade da criação, de cada ser criado, de cada ser examinado, descoberto, né, de tudo isso. Que ser é esse? Que não havia nada disso e ele do nada tira tudo isso. Então, esse é o ser que nós estamos tentando falar aqui, que é o Elohim, é o Deus. Então, pelos nomes de Deus, nós já vamos percebendo aqui, por exemplo, no nome Elohim, a grandiosidade, né, desse ser, o poder criativo desse ser. Então, é algo assim inimaginável. E aí temos também outro termo que o Antigo Testamento traz, né, na língua hebraica, que é Yahvé, ou Jeová. Nós traduzimos por Jeová, né? Na verdade, é o nome impronunciável de Deus, que nós falamos tetragrama, nós falamos que são 4 letras, né, que é um nome que não se pode se pronunciar, que é o Y, né, no hebraico, né, YHWH, né, que seria aqui Yahvé, quando colocado as vogais, lógico, porque não tem as vogais, né. A pronúncia mais próxima aí do hebraico é Yahweh. Yahweh, então, é o tetragrama, que nos caracteres hebraicos, né, transliterado, vai dar YHWH, um nome que não se pode pronunciar. Para que houvesse a pronúncia, foi colocado, então, aí no hebraico, nós chamamos de auristo, né? Desculpa, eu estou misturando aqui, aí é o grego. Nós chamamos de, os termos, nesse termo que não era pronunciado, nós chamamos que foram colocados, então, algumas vogais, está me fugindo o termo hebraico aqui, foram colocadas algumas vogais lá para que nós pudéssemos, então, pronunciar, e nessa pronúncia, então, ficou Yahvé, Jeová, tá certo? Estou tentando puxar na memória aqui, mas estou esquecendo o nome dessas vogais aí. Enfim, o termo é Jeová, que traduzido, né, para o português quer dizer Senhor. Então, aqui é interessante, então, observarmos que esse termo Jeová, que é traduzido pelo Senhor, ele não permanece alheio às suas criaturas. Então, Senhor, porque é um ser que não permanece alheio às suas criaturas. Ele observa as necessidades entre os homens e desce para ajudá-los e salvá-los. É o Deus da aliança. Tem sua origem no verbo ser. É bem interessante isso, tá? Então, o nome Yahvé, né, Yahweh, ele tem a sua origem no verbo ser. Olha só, e inclui os 3 tempos: ser no passado, no presente e no futuro. Então, esse verbo ser, tá certo? Yahweh, ele abarca em si os 3 tempos: passado, presente e futuro. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 4 e verso de número 8, quero ler com vocês aqui, né? Até me lembro de parte do versículo, mas quero ler todo ele para que a gente possa entender aqui sobre a expressão hebraica, mas o Novo Testamento aqui no livro de Apocalipse, que vai nos trazer essa declaração. Então, capítulo 8 de Apocalipse, capítulo 4 de Apocalipse, versículo de número 8, diz assim: E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Olha só, então o nome Yahweh, que é traduzido como Senhor, né? Que é o Jeová, melhor dizendo, traduzido como Jeová, e nós entendemos como Senhor, é justamente esse termo que vem do verbo ser, que abarca os 3, olha só, os 3 tempos: passado, presente
e futuro. Então é esse Deus que não está limitado a tempo, né? Bem interessante quando Moisés pergunta para Deus qual era o nome dele, para que ele pudesse então falar a Faraó. E Deus diz assim, diz a Faraó que eu sou, olha só, o eu sou o que sou, o eu sou te enviou, o Yahweh te enviou, né? Esse é o termo, o Yahweh te enviou, o eu sou, aquele que era, o que é e o que há de vir, o que não está limitado a tempo e nem a espaço, porque é interessante que a palavra aqui denota o autossuficiente e o autoexistente. Então Deus, ele sempre foi. Então ele é. Tudo mais passou a ser por causa do ser de Deus. Então só Deus é. E tudo está sendo porque é transitório, depende dele, partiu dele e terá que se convergir para ele, esse ser. E aí é interessante observarmos aqui. É interessante que o que é e o que é e o que há de vir também poderia ser entendido como eu me manifestei, eu me manifesto e ainda me manifestarei. Olha só, é Deus dizendo, né, que ele vai se manifestando, se revelando em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro que nem ainda nós sabemos, né, mas entendemos que tanto na história, na cronologia histórica, né, no cronos humano, quanto na eternidade, que é essa ausência do cronos ou ausência de tempo. Então é interessante. Aí nós vamos pegando agora cada termo, né, que principalmente o Antigo Testamento traz para nós entendermos então aí a natureza de Deus. Jeová, e aí o nome Jeová, o Senhor, né, é traduzido, mas vem acompanhado com alguns adjetivos, como por exemplo, Rafá. Então Jeová Rafá aparece no Antigo Testamento, né, que denota um Deus que cura, e isso aos doentes, não só na questão física, mas na questão da alma, na questão do espírito. Então Jeová Rafá é aquele ser que dá saúde, que dá sustentação para a vida, que cura a alma, que dá sanidade mental, que dá saúde espiritual. Então esse é um adjetivo, né, que denota então a ação de Deus ou o aspecto desse Deus que dá vida, que dá saúde, que cura. Então Jeová Rafá. Jeová Nissi, que é traduzido por nossa bandeira, aliás, Nissi, né? Jeová é Senhor. Nissi, que é traduzido por nossa bandeira, aos oprimidos que o invocam. Então nós entendemos que aqueles que invocam esse ser, o invocam porque entendem que ele pode socorrer e que eles podem ter Deus como a sua bandeira, né? Olha só que coisa interessante. Shalom, então é outro termo que é acompanhado do Jeová Shalom, ou seja, nossa paz, aos carregados de cuidados. Então Deus, a Bíblia vai chamar ele de o príncipe da paz, esse Deus que traz paz. Paz não é só ausência de conflito, como está, por exemplo, na nossa língua portuguesa. Se você pegar aí a maioria dos dicionários de língua portuguesa, a palavra paz, entre outras coisas, claro, mas vai estar lá, né, como ideia principal, ausência de conflito. E a palavra paz, né, que vem do shalom, não é apenas ausência de conflito, mas é êxito em todas as áreas da vida, né? É prosperidade, é paz, êxito, completude. Então é esse Deus que nos traz tudo isso. Na sua natureza, ele nos traz, ele manifesta então a paz, ou seja, tudo aquilo que é necessário para uma vida adequada, a fonte está no Jeová Shalom. Jeová Ra-A, né? R-A, apóstrofo é aquela vírgulazinha em cima, né? A-H. Então, R-A, vírgulazinha em cima, A-H. Jeová Ra-A, que é traduzido como meu pastor, aos peregrinos e necessitados. Nós então entendemos aí a natureza de Deus como sendo aquele que guia, né, as suas criaturas, aquele que cuida, que providencia
aquele que dá segurança, aquele que conduz na vida, aquele que de fato pode apontar, né, e só ele pode apontar o caminho para a vida verdadeira. Então é esse ser que na sua natureza ele tem então aí esse adjetivo, tá certo, de ser esse Deus que é como um pastor, né, que cuida, que alimenta, que guia. É interessante. Outro termo hebraico, também no Antigo Testamento, que nós encontramos a respeito de Deus, é Tsidkenu. Tsidkenu, né? T-S-I-D-K-E-N-U, Tsidkenu. E aí é traduzido como nossa justiça, aos necessitados de justificação. Então, na natureza de Deus, lembra da declaração lá de Westminster, né? Do Catecismo de Westminster? Deus é justiça. E esse justiça não entenda como vingança, e sim aquele que inocenta, que justifica, né? Aquele que favorece aí o necessitado. Então, Tsidkenu quer dizer nossa justiça, aos necessitados de justificação. Esse Deus, na sua natureza, é o único que é justo, verdadeiramente justo, no sentido de que ele ajusta todas as coisas segundo como se deve de fato estarem ajustadas. Ele é aquele que justifica, ele traz a justificação. Embora ele é santo, ele não pode compactuar com o pecado, e o pecador merece a punição, mas esse é Deus, então, o Tsidkenu, que nos justifica, que nos inocenta, não passando panos quentes, não fazendo vistas grossas, mas aquele Deus que amorosamente, ele nos dá condições, recursos para que a gente se relacione com ele e ser santo. É interessante, queridos, que muitos têm na sua cabeça o seguinte pensamento, e nem estou dizendo que é totalmente errado, eu só quero propor um outro pensamento, tá? E muitos pensam da seguinte forma: Deus, ele é amor, mas é justiça também, né? Quantos não ouviram, falaram e pensam isso? Isso é verdade? Claro que é verdade, mas eu quero pensar pelo outro lado. Deus é justiça, mas fique tranquilo, porque ele é amor também, né? Então a gente percebe que Deus ele não tem só um lado, uma banda, uma faceta. Deus ele tem então a sua completude, a sua plenitude, a sua perfeição. Ele é justiça, mas ele é um Deus amoroso que nos justifica. Ele é um Deus amoroso, mas ele também é justiça, e o amor de Deus não exclui a necessidade da justificação. E como nós não temos condição de aplacar então, né, a ira de Deus por causa do pecado, e a sua justiça exige uma punição, mas ele providencia isso então, dando o seu Filho Jesus, para que no seu Filho Jesus fosse descarregado toda a ira e a justiça de Deus em Jesus fosse cumprida, e o inocente inocentou a muitos. O justo justificou a muitos. Então a gente percebe na natureza esse ser, né, embora ele seja santo, ele não pode se relacionar com o pecado, mas ele também é amor, o Senhor que nos justifica. Jeová Jireh, muito conhecido, né? O que provê, quer dizer, aos desamparados, ele é aquele que providencia. Providencia o quê? Tudo o que é necessário para que a vida seja possível, tudo que é necessário para que a vida seja mantida, tudo que é necessário para que a vida seja resgatada, viabilizada, possível. Então, ele é o Jeová que providencia. É muito interessante que Jesus nos ensinou isso lá em Mateus, no capítulo de número 5, no capítulo número 6, né, por ali é o Sermão do Monte, ele nos ensina, capítulo 6. Ele vai nos ensinar que Deus é o que providencia para a sua criação, né, a manutenção e a sustentação, quando ele diz dos passarinhos e dos lírios do campo, que não fazem absolutamente nada para se vestirem e para se alimentarem, né? Então, como esse Deus que cuida da sua criação, ou seja, da fauna e da flora, dos passarinhos e das plantinhas, ele também cuida, né, do ser humano. E olha só que coisa interessante, que também é aquele que não pode fazer absolutamente nada se Deus assim não viabilizar absolutamente nada, nem para se alimentar, nem para construir nada, porque a inteligência, o fôlego, a capacidade motora de realização,
e tudo isso que nós podemos fazer, isso vem de Deus e é provido por Deus. Então ele é o Jeová Jireh. Jeová Chamá, né? Quer dizer, presente aqui, aos desejosos do seu reinado. Então esse Deus, esse ser, que ele reina, ele é rei. O que acontece é que ele ainda não é rei de fato. Aliás, ele não é rei de fato, ele é rei por direito, porque o reinado desse ser não é pela imposição do seu poder. O reinado desse ser é pela conquista da sua pessoa aos corações, né? Pelo seu amor. Então, o Jeová Chamá, o presente aqui, fala a respeito, então, daqueles que desejam o seu reinado. Não é o seu reino apenas, é o seu reinado. Ele tem um reino, o reino de Deus, ele exclui qualquer outra possibilidade de outro reino. Existem impérios propostos pelo homem e por Satanás, que a proposta, na verdade, é uma proposta de uma opressão, né? Ou de, na verdade, algo que é escravizado, né? O império é quando ele é colocado de cima para baixo, esmagando as pessoas. E o reino de Deus tem outra proposta, né? Esse Jeová Chamá é aquele de fato que pretende reinar pelo que ele é, esse Deus amoroso, cuidador, providenciador, e não pelo seu poder. Deus não se relaciona pelo seu poder, ele se relaciona conosco pelo seu amor. É o Jeová presente aqui. El Elyon, e a palavra, o termo, o prefixo El, no hebraico, quer dizer Deus, né? E aí vem acompanhado, então, de outros termos, como, por exemplo, El Elyon, o Altíssimo. Isso fala do soberano, né? Então, enquanto o El Elyon, quer dizer o Altíssimo, né? Elyon, o Altíssimo, vai falar sobre o soberano, aquele que de fato está acima de tudo e de todos. Esse é o termo que traz aí e vai falando sobre essa natureza de Deus, que ele está acima de tudo e de todos. Ele é o soberano, né? É bem complicado quando a gente percebe que alguns elaboram um pensamento achando, por exemplo, que tem um outro ser, né? Satanás é o caso. Alguns pensam que Satanás ele tem um reino paralelo ou que ele está disputando com Deus. Não há possibilidade disso. Ele é soberano, ele é o El Elyon, né? O Altíssimo. Então Satanás é apenas uma criaturazinha de Deus, tá certo? Deus ele está infinitamente para além, né? Em poder, em sabedoria, em tudo. Então, Satanás é apenas mais uma criatura de Deus. Satanás não é um rival de Deus, ele é inimigo dos homens, ele é rival dos homens, né? De nós. Ele tem uma superioridade em relação a nós, porque ele é espírito e etc e tal. Mas em relação a Deus, não. Deus é soberano. Deus ele é Senhor. Ele é soberano sobre os céus, sobre a terra, no inferno, né, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre os homens, sobre tudo e sobre todos. Ele governa sozinho, ele é soberano, é o El Elyon. Aqui essa expressão então traz a ideia de que a natureza de Deus é uma natureza que está para além, é um ser que está para além de tudo e de todos. Ele é Senhor, tá certo? De tudo e de todos. Aí vem El Shaddai, aí sim já vem falando do todo-poderoso, né? O autossuficiente. Então o El Shaddai, a palavra El Shaddai quer dizer todo-poderoso, e aí nós vamos falar na aula que vem sobre os atributos de Deus, que é onipotência, ou seja, todo o poder é reunido em Deus. Deus não tem força e ele não tem poder, ele tem todo o poder reside nele. E todos os outros poderes possíveis derivam, né? Vêm de Deus no sentido de possibilidade, tá certo? Não é nem de aprovação que Deus concede como uma aprovação, mas é que Deus é a fonte de todo poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai, né? E outro termo interessante também é o El Olam. Então, Olam quer dizer o eterno, né? O atemporal, o não geográfico. Então Deus não é limitado, como eu disse, a tempo e espaço. Ele é o El Olam, aquele que
habita na eternidade. Ele não está sujeito a tempo. Deus não, para ele não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Ele abarca tudo, ele engloba tudo, né? Tudo isso foi criado por ele. Então não existia passado, presente nem futuro. Ele habita na eternidade. E a eternidade é a ausência de tempo. E ele é o eterno, né? Ele não está sujeito ao tempo. Onde Deus está agora. No mesmo lugar que ele sempre esteve e nunca mudou de lá. Deus está agora exatamente quando a terra foi criada, os anjos foram criados antes da terra, a terra foi criada, o primeiro homem foi criado, houve lá o pecado, a expulsão do Jardim do Éden, todos os milênios, tá certo? Que a humanidade traçou até aqui e ainda que haverá lá no futuro a consumação de todas as coisas, Deus está no mesmo lugar. Ele não arredou o pé, não foi nem para a esquerda nem para a direita. Ele está agora, nesse exato momento, olhando tudo isso, vivenciando tudo isso. Deus está, como tudo está na frente dele, ele está olhando tudo isso ao mesmo tempo. Então, Deus, ele é o eterno, ele é atemporal, ele não está sujeito a tempo, tá certo? Ele habita na eternidade. E ele também não está sujeito a espaço, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí nós vamos falar então sobre a onipresença, a onipotência, a onividência, né, de Deus. São termos assim que nos assustam, porque que ser que abarca em si tudo isso? Que natureza é essa? Que ser é esse? Esse é Deus, é o nosso Deus, é o Pai do Senhor Jesus Cristo, é o Criador de todas as coisas, é o Eterno, que todas as coisas, na verdade, estão nele, né? Eu disse que ele está em todos os lugares, mas é que todos os lugares está nele, na verdade. E aí a gente tem um outro termo também, que é Adonai. Adonai, Senhor ou Mestre, né? Isso fala de governo e domínio. Então, Deus que governa as leis da natureza, Deus que governa todas as coisas, não de uma forma de interferir toda hora, não é isso. Porque se fosse assim, não havia aí todas essas mazelas, injustiças, homicídios, violência, corrupção. Não é que Deus interfere, não é que ele governa como uma marionete, né? Como aquele que com cordéis movimenta lá o títere, né? O fantoche. Não nesse sentido, mas ele é o governante de tudo isso. Ele é aquele que tem o poder para governar. Só que ele não lida com aquele marionete, porque ele criou seres que têm vontade própria, enfim. É um tema um pouco complexo e faz parte aí de outras aulas e outras matérias, tá? Mas Senhor ou Mestre, né? Que é o governo e domínio. Então ele domina sobre tudo e sobre todos. Aqui traz a ideia de Adonai, de Senhor e Mestre. Isso é aplicado ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é Senhor também, isso demonstrou através, inclusive, da expulsão de demônios, através de quebrar as leis da natureza, né? Andando por cima do mar, ressuscitando mortos, realizando milagres, enfim, né? Ele mostrou que ele é Senhor e ele é Mestre, aquele que toda a sabedoria também reside nele. E aí isso é aplicado ao nosso Cristo no Novo Testamento. Só que é interessante, queridos, e principalmente no Novo Testamento, é o que vai aparecer esse termo, que eu acho ele o que mais traduz, o que mais pode, de alguma maneira, se mostrar de fato, e eu acredito até que Deus prefere ser conhecido e chamado, né, por esse, não esse nome, mas por esse termo, porque esse termo ele vai denotar aí o caráter de Deus e a natureza de Deus, que é Pai. É bem interessante essa questão, simples, né? Mas é isso. Acredito, do pouco que conheço a Bíblia, acredito que Deus prefere, né, que nós tenhamos o relacionamento com Ele, não como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, não como El Elyon, o Deus Eterno, não como Jeová Jireh, o Deus que providencia, não como Jeová Miquidisquim, outro termo. Aqui tem outros mais, eu não estou trazendo todos aqui não, tá? Só estou trazendo aqueles que para nos ajudar nessa compreensão. Mas, por exemplo, tem o Jeová Miquidisquim, o Senhor que perdoa, né? O Jeová o Senhor que é o nosso pastor. Então, mais do que essas ideias que não estão erradas, mas mais do que isso, Deus, acredito eu, que Deus
quer que a gente se relacione com Ele como o Pai. Tanto é que Jesus, quando foi nos ensinar a orar, né, os seus discípulos, quando pediram para Jesus, ensina-nos a orar também, ele usa então esse termo, Pai Nosso que estás no céu. Olha só que coisa interessante. Esse é o relacionamento que eu acredito que o nosso Senhor, que Deus e que o Criador quer que os seres humanos, as suas criaturas, tenham com Ele, de Pai. A fonte de todas as coisas. Esse é o sentido de pai. Nossa, é uma questão de paternidade de família. Mas a fonte de todas as coisas, né? O originador de todas as coisas, o criador do homem. Olha só. Mas não só de filiação, né? E essa filiação só se dá, na verdade, através da regeneração íntima. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, vai dizer que Jesus ele veio para o que era os seus, verso 11, né? Mas os seus rejeitaram, mas todos quantos o receberam,